Observando o gráfico da energia potencial em função da posição, vamos supor aqui, para simplificar em uma dimensão, nós podemos fazer uma análise qualitativa bem interessante do movimento de uma partícula. Então, para começar, vamos considerar aqui este gráfico da energia potencial em função da posição x. Ora, esta curva vermelha genérica aqui representa, então, a variação dessa energia em relação à posição. Para que eu possa fazer isso de uma maneira bem legal, eu vou utilizar o fato de que estou tratando aqui de uma força conservativa agindo sobre o sistema, e assim eu sei que a força ela pode ser escrita como menos, né, no caso, uma força que depende aqui de x, é menos a derivada em relação à posição da energia potencial. E aí, com base nesta relação, eu consigo analisar o movimento aqui e ainda, de lambuja, posso obter o gráfico, né? De maneira aí, um esboço do gráfico da força em função da posição. Nós faremos essa análise nos valendo da interpretação geométrica da derivada. Eu sei que a derivada é o coeficiente angular da reta tangente que passa por um ponto. Então, eu posso fazer essa análise da seguinte forma. Ó. Vou pegar nesse ponto x1, a derivada nesse ponto é esta reta que passa tangente aqui, ó, a curva. Então, aqui eu tenho a inclinação. Essa inclinação é justamente a minha força. Então, prosseguindo aqui, ó, eu vejo que à medida que esta curva está para cá, que a minha inclinação é negativa, né? E que eu tenho aqui, ó, ela está decrescendo a inclinação. Ou seja, a força está diminuindo até que ela chega nesse ponto. Ela é zero. É claro que você pode notar que a força é menos essa variação. Então, se essa inclinação é negativa, com esse menos ela fica positiva. Ou seja, a força decresce até chegar no valor zero. Com isso, eu posso, a partir então de x1 e até x3, desenhar a minha curva. Né? Então, estou vendo aqui ó, que a partir do ponto x1, lembrando que isso aqui não é preciso, é um esboço, mas que vai descrever muito bem. Ó. Então, a força ela é positiva, mas vai caindo, 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 até alcançar o valor zero no ponto x3. Então, no ponto x3, a nossa força vale zero. Continuando a nossa análise. Ó. Então, voltando para cá, agora eu vejo que a minha derivada aqui é zero, porque essa reta está paralela ao eixo x, só que agora a curva começa a crescer, né? Novamente. Então, ela cresce, a derivada está crescendo, a inclinação está aumentando. Até que quando chega no ponto x4, ela muda de concavidade. Ó. O gráfico está de boca para cima e a partir do ponto x4, ele está para baixo. Então, a minha derivada, que antes era crescente, começa a ficar decrescente até chegar no ponto x5. No ponto x5, ela está novamente paralela ao eixo x. Então, eu digo que a força neste ponto é zero, porque se a derivada é a inclinação dela é zero, ela está paralela com o eixo x. Então, a força nesse ponto é zero. Novamente, eu posso, agora a partir daqui, desenhar, né, continuar desenhando a nossa função da força. Olha, então a partir aqui de x3, que a força é zero, ó, a força está crescendo aqui, ó, a derivada é positiva. Porém, com esse sinal negativo aqui, que a gente não pode esquecer, quer dizer que a força está tipo crescendo negativamente. Né? Até que quando ela chega no ponto x5, ela zera novamente. Aqui, ó, então, continuando a curva aqui, ó, então ela vem aqui, ela vai alcançar o seu valor
mínimo aqui em x4 e volta a zerar novamente em x5. Tá? Estes pontos, se você se lembra lá do cálculo diferencial, onde a concavidade aqui muda, ou seja, ela está para cima e passa para baixo, nesse caso isso aconteceu no ponto x4, isso aqui é um ponto de inflexão. Tá? Ele vai ser os pontos aí, de máximos e mínimos da força. Continuando nossa análise, aqui a partir do ponto x5, a gente parou aqui. Aí eu venho aqui, a nossa derivada agora está em zero, ela começa agora a decrescer. A derivada então fica negativa. E você percebe que nesse ponto x6, a concavidade muda novamente. Né? Ela está para baixo, a concavidade, agora ela passa a ser uma concavidade para cima. Esse ponto x6 também é um ponto de inflexão. Até chegar aqui no nosso ponto x7. Então, nossa derivada está aqui, diminuindo até aqui x7. Então, colocando aqui no nosso gráfico, então vamos lá. A derivada está aqui decrescendo, mas com esse sinal de menos, ela fica positiva. Então, nossa força vai estar crescendo. Até chegar no ponto x6, que é um ponto de inflexão, que é um ponto de máximo para a força. Opa. Certo? É um ponto de máximo. E aí, a derivada começa o quê? Ela está com o mesmo sinal, né? Está negativa. Só que com o negativo daqui, né? Ela vai estar o quê? Decrescendo. Agora, nossa derivada está decrescendo até chegar a zerar em 7. Por que ela zera em 7? Porque, olha só, bem em 7, você pode ver aqui que a derivada aqui está paralela ao eixo. Né? E nesse trecho entre x7 e x8, você pode ver que a energia potencial é constante. Se essa energia potencial é constante, a derivada de uma constante é zero. Então, a força nesse intervalo, aqui eu posso fazer, entre x7 e x8 é zero. Ela está, então, sobre o eixo x. Aqui. Então, com isso, nós obtivemos, de maneira qualitativa, um esboço bem bacana da força. Né? Partindo simplesmente da geometria dessa curva, das interpretações geométricas da derivada. Agora, a gente pode dar nome a algumas posições aqui que são notáveis. Eu vou apagar estes risquinhos para a gente poder ver com mais clareza aqui. Você pode ver então que nesse ponto x3 a força é zero. Você pode ver que ela zerou. Esses pontos também aqui, o ponto x5 também é zero. E no ponto x7, x8, também a força é zero. Em todos esses pontos onde a força é zero, ou seja, quando a derivada em relação à posição da energia potencial for zero, eu vou chamar esses pontos de equilíbrio. Tá? Então, eu tenho aqui o ponto x3. Vou mudar a cor da caneta, né? O ponto x3, o ponto x5, o ponto x7, né? E todos os pontos aqui entre x7 e x8, eu vou chamar estes pontos de pontos de equilíbrio. Mas aí, qual que é a diferença entre esses pontos? Quando neste ponto de equilíbrio aqui, for um ponto de mínimo da energia potencial, eu vou dizer que este é um ponto de equilíbrio estável. Logo, em x3, nós temos um ponto, vou chamar aqui ponto de equilíbrio estável. Vou usar essa sigla aqui. É um ponto de equilíbrio estável. Agora, no ponto x5, nós temos uma região de máximo, né, da energia potencial. Este ponto de máximo eu vou chamar de um ponto de equilíbrio, mas é um ponto de equilíbrio instável. Então, x5
é um ponto de equilíbrio instável. Vou colocar aqui, ó, estável. E aqui, instável. E para seguir aqui, os pontos x7 e x8 são também pontos de equilíbrio, mas eu os chamo de ponto de equilíbrio indiferente. Todos esses pontos de equilíbrio recebem um nome especial. O que eles têm em comum, nós vimos, é que são pontos onde a derivada da energia potencial em relação à posição é zero, ou seja, nestes pontos aqui a força vale zero. Esses são chamados pontos de equilíbrio. Mas qual a diferença entre eles? Primeiramente, vamos para um ponto de equilíbrio estável. Vamos pensar uma análise qualitativa, é claro, lembrando que essas posições aqui não indicam alturas, mas que esta curva vermelha seja como se fosse uma montanha-russa. Se eu colocar uma partícula aqui neste ponto, tá? No ponto x3, e provocar nele um pequeno deslocamento para a esquerda ou para a direita, a tendência é que essa partícula fique oscilando em torno desse ponto. Então, quando eu faço um deslocamento e essa partícula fica oscilando em torno desse ponto, esse ponto de equilíbrio, eu vou chamar um ponto de equilíbrio estável. Já no ponto x5, se eu colocar uma partícula aqui no topo dessa parte da montanha-russa, o que é que vai acontecer? Se eu der um tapinha nela para a esquerda, ela vai embora e não volta mais. Se eu der um tapinha agora para a direita, ela vai embora e não volta mais para esse ponto. Eu digo que esse ponto é um ponto de equilíbrio instável. Já x7 e x8, se uma partícula for colocada neste ponto e eu der um tapinha nela para a direita, ela vai andar e vai parar. E vai manter sua posição de equilíbrio. Se eu fizer a mesma coisa para a esquerda, ele vai andar um pouco, né, e vai parar. Ou seja, ainda que eu tire ele da posição de equilíbrio, levemente, ele vai continuar em equilíbrio. Esses pontos são chamados de pontos de equilíbrio indiferentes. Para encerrar o nosso vídeo, nós podemos fazer aquela análise que a gente estava fazendo, só que agora em termos da energia mecânica. Nós sabemos que a energia mecânica é a soma da energia potencial com a cinética. Então vamos colocar aqui, ó. Eu sei que a energia mecânica E é a soma da energia cinética com a energia potencial, né, que depende, né, da posição aqui. Agora, eu posso escrever o seguinte, ó, essa energia potencial vai variar, né? Ela vai depender, por exemplo, se é uma energia potencial elástica, se é uma energia potencial gravitacional. Mas a energia cinética, ela é sempre meio de mv². Então, eu posso escrever isso da seguinte forma. Ó. Vai ficar aqui E igual a meio de mv² mais energia potencial, que depende aí da posição. E isolando isso aqui, ó, posso isolar a velocidade. Passo para lá, então isso aqui vai ficar raiz quadrada. Vou colocar aqui assim, né? De 2 sobre m, que multiplica a energia mecânica menos a energia potencial que a gente estiver considerando. Fechar esse parêntese aqui, né? Tá certinho. E, é claro, quando eu tirei a raiz quadrada, isso aqui eu vou ter possivelmente valores positivos ou negativos para essa velocidade. Agora, analisando as situações físicas, a gente sabe que a raiz quadrada de um número, né, vai dar positiva. Então, o que eu tenho aqui é que este número aqui,
ele tem que ser maior ou igual a zero, porque senão vai dar um número imaginário. Ou seja, para que isso seja verdade, eu posso analisar aqui a situação física possível, as regiões permitidas para que haja movimento, né, vai ser justamente onde a energia potencial em questão for menor que a energia mecânica. Isso é uma coisa óbvia, né? A energia potencial não pode ser maior do que... Porque se isso acontecesse, isso aqui daria negativo, eu teria raiz quadrada de um número negativo, que fisicamente não tem interpretação, né? Agora, analisando aqui o caso. Então, isso aqui são as regiões fisicamente possíveis, tá? Regiões fisicamente possíveis. Por outro lado, eu posso ter que essa energia mecânica seja igual à energia potencial. Se isso acontece, ou seja, quando a energia potencial for igual à energia mecânica, toda a minha energia estará acumulada dentro da energia potencial. Significa que minha energia cinética é zero. Se minha energia cinética for zero, quer dizer que a minha velocidade é igual a zero. Então, neste caso, a velocidade da minha partícula é zero. E eu chamo esses pontos onde isso acontece, né? Eu chamo de pontos de retorno da partícula. São os pontos de retorno. Imagine isso aqui como se fosse num lançamento vertical. Eu lanço uma bolinha para cima, né? Essa bolinha sobe, ela para, ou seja, a velocidade dela aqui é zero, depois ela volta a cair. Tá? Então, nesses pontos onde a velocidade muda de sentido, né? Mas primeiro ela tem que zerar, né, para isso. Eu chamo isso de pontos de retorno. Então, vou apagar isso aqui e observar algumas situações nas quais eu darei uma certa energia para o meu sistema, né, e vou ver como é que seria o movimento dele. Então, nós temos aqui certos valores de energias, né, que eu quero analisar. Energia E0, E1, E2 e E3. Essas energias mecânicas são constantes, nós estamos num sistema conservativo, né? Mas vamos ver se a minha partícula que está em movimento tiver uma dessas energias, o que acontece? A partir de E0, vimos que E0, essa energia aqui, ó, ela é energia mínima para que uma partícula possa se movimentar nessas circunstâncias, né? Então, eu digo que o movimento só é possível para energias maiores, né, que E0. Isso aqui são as regiões em que pode haver movimento. Logo, se eu der energias maiores que E0 e menores do que E1, nessa região aqui, ó, entre essas duas linhas verdes, percebo que ele tem um movimento limitado aqui à esquerda, ou seja, ele não pode passar daqui, mas ele tem um movimento ilimitado à direita. Então, nós podemos verificar isso dessa forma. Agora, a partir de E1, ele pode aqui, ó, entre E1 e E2, estar preso nessa região que tem um ponto x2, que é um ponto de equilíbrio estável. Então, se você der uma energia entre 1 e 2 para esse sistema, ele vai poder ficar oscilando em torno desse ponto de equilíbrio x2. Agora, especificamente, se eu der uma energia igual a E2 para ele, você nota, então, que a partícula vai ficar, então, oscilando em torno de x2, com os limites aqui entre as posições x1 e x3. Então, quando a energia, nesses pontos aqui, a energia mecânica é igual à energia potencial. É aqui, ó, onde a energia mecânica é igual à energia potencial.
Esses são os pontos de retorno, onde a velocidade é igual a zero. Então eu vejo que x1 e x3, né, são pontos de retorno. São os pontos onde a velocidade, né, zera e a partícula muda no seu sentido de movimento. Né? O ponto x2, que é o nosso ponto de equilíbrio, como sabemos, vai ser o ponto onde a velocidade é máxima. Né? Ou seja, o ponto onde a energia potencial aqui é zero, logo, o meu V vai valer nesse ponto aqui x2. Né? Então, para x2, que é o ponto de equilíbrio, nós teremos que V, só substituir aqui P igual a zero, nós teremos aqui, ó, raiz de 2e sobre m. Essa aqui é a velocidade máxima. Caso agora eu dê para a nossa partícula uma energia E3, então nós teremos que ela pode ter como limite máximo de energia neste ponto aqui, que é um ponto, que é o ponto x4, é um ponto de equilíbrio instável. Né? Então, se ele se movimentar para a direita, o movimento dele é ilimitado. Ó. Agora, se ele se movimentar para a esquerda, o movimento dele é limitado a este pulso aqui, certo? Bem, com isso nós completamos a análise qualitativa aí, do movimento em termos das energias. Espero que você tenha gostado, apreciado, tire algum proveito deste vídeo. Ele ficou talvez um pouco maior do que eu esperava, mas ele está bem detalhado. Vai ajudar bastante você a compreender esse conteúdo. Compartilhem com outras pessoas, curtam o vídeo, vejam quantas vezes acharem necessário. E até a próxima. Obrigado.